Para abrir os trabalhos do comentário, Felipe Bueno, tem uma sonorinha do senhor presidente da República. Vamos ouvir. Quem não lê jornal não está informado. E quem lê está desinformado. Tem que mudar isso. Vocês são uma espécie de extinção. Eu acho que eu vou botar o jornalista do IBAMA, o jornalista do Brasil, vinculado ao IBAMA. Eles são uma raça de extinção. Eu gosto dos bate-paus que riem de tudo que o presidente fala, né? Nossa. Ele realmente pensa, né? Se é que pensa. Ele realmente crê nisso. Crê e torce por isso. Que a imprensa seja uma raça em extinção. Crê, torce e trabalha por isso, Felipe Bueno. O poder que detém, ou melhor, a forma como entende o poder que detém, o encoraja para tanto. Preciso, porém, eu, Carlos Andreasa, humilde e modestamente, informar ao senhor presidente que este empenho destrutivo equivale a enxugar gelo. Vou me explicar. É muito comum na história do Brasil, como na do mundo, que governantes se incomodem com o trabalho da imprensa, com o jornalismo. Mesmo democratas, mesmo aqueles que compreendem o valor fundamental do ofício jornalístico, não raro manifestam desgosto ante a notícia. Essa tensão é normal, até certo ponto é do jogo. Em seu diário, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso exprime algumas vezes contrariedade com alguma informação que, divulgada, lhe teria atrapalhado os planos. Se é assim com um democrata, imagine com um autoritário ressentido, como Jair Bolsonaro, que em tudo procura guerra, que em tudo forja inimigos. Esse é o seu ar. O presidente, bem antes de desprezar o papel da imprensa, ignora profundamente a função social da imprensa. Não poderia se esperar algo diverso de alguém que não apenas não lê, como considera a leitura, o excesso de leitura, um problema, e que quer impor sua limitação, sua fobia ao conhecimento e à circulação de ideias às crianças do país. E não me refiro àquelas crianças que ele tem em casa, que são problema dele, mas às crianças brasileiras que estão na escola e em quem depositamos esperança. Este sujeito, presidente da República, claro, é alguém que obrigatoriamente ignora que a imprensa não é um fim em si, mas uma ferramenta de intermediação a serviço da sociedade. A imprensa é a sociedade, expressa em suas variadas visões de mundo. Não depende de aval de governos e governantes, mas da avaliação soberana da audiência, da sua avaliação soberana, ouvinte. Hostilizar o jornalismo é hostilizar o valor da cidadania. Há milhares e milhares de brasileiros nos ouvindo agora, e o fazem porque acreditam no instrumento jornalístico como meio de divulgação, crítico, frequentemente duro, da informação. Enquanto houver essa relação, enquanto houver esta confiança, esta delegação, haverá a imprensa. A história mostra que não é um bom caminho investir contra o jornalismo. Governantes vão e vêm há séculos. Quando vão, levam seus bate-paus, logo esquecidos. Quem se lembra dos expoentes do jornalismo a favor da era lulopetista? Quando a fonte secou, secaram todos. Bolsonaro um dia irá. O jornalismo sempre permanecerá. Os puxa-sacos de governantes secarão. A mentalidade bolsonarista é iludida pela crise de suporte que atinge a atividade jornalística. Faz sua aposta equivocada no fim da imprensa porque, com esplêndida ignorância, confunde a crise de meios, a eventual dificuldade, por exemplo, de jornais impressos, com uma crise estrutural do jornalismo. Nada mais falso. São coisas diferentes. Suportes e veículos também vão e vêm. Uns não resistem, outros se renovam. Isso nada tem a ver com a vitalidade do jornalismo, que nunca esteve tão forte e que sempre encontra lugar para se manifestar. Falando em meios, em suporte, vejamos o caso do rádio. Há 15, 20 anos dizia-se que era uma plataforma condenada. Hoje, porém, reinventando-se, está mais pujante do que nunca. E pujante porque soube se reinventar também investindo no jornalismo. Como a Band News, há tantas outras rádios hoje, todas também online, todas se espalhando pelas redes, em franco crescimento e baseadas na matéria jornalística. Que não acreditemos, contudo, que o horror de Bolsonaro à imprensa seja devido exclusivamente à sua ignorância. Há método no processo por meio do qual, diariamente, ataca o jornalismo. A mentalidade autocrática bolsonarista
nenhuma novidade, investe deliberadamente em desqualificar e esvaziar toda forma de intermediação. A intermediação é entendida como empecilho. A dinâmica da democracia é entendida e difundida como empecilho. Daí porque, por exemplo, os frequentes ataques também ao Congresso, casa da democracia representativa e, pois, da atividade política. Tudo quanto possa ser percebido como barreira, como freio, como limite, como república, como instituição independente, será um inimigo. Populistas autoritários como Jair Bolsonaro cultivam o fetiche imperial de que podem falar diretamente ao povo e assim, sem filtros, transmitir a verdade. A verdade neste caso, sendo uma em que não saberíamos, por exemplo, das rachadinhas nos gabinetes dos filhos, nem das conversas inaceitáveis entre um juiz, hoje ministro, com procuradores, nem de gastos nababescos com cartões corporativos, nem das suspeitas pesadas contra o ministro do Turismo. Foi o jornalismo, a exposição dos fatos, o que revelou a verdade. Não saberíamos, relativamente aos governos petistas, do triplex no Guarujá, ou do escândalo de Passadina, entre tantos outros. É o jornalismo que desnuda o que os governantes, com suas verdades, querem manter oculto. Jornalismo é bicho solto, é bicho que dá trabalho mesmo. Coloque os jornalistas, presidente, sob os cuidados do IBAMA, e eles logo descobrirão o grau de negligência do governo para com aquele instituto. É isso.